Olá, o meu nome é Rui Maia e este webinar tem como objetivo mostrar os diferentes processos de orçamentação existentes no RPS. A orçamentação é um cálculo previsional de determinado pedido. Pode ser um artigo, um serviço ou um projeto, que tem em consideração o custo e a margem a aplicar sobre determinado artigo, serviço ou projeto. A complexidade de orçamentação é tanto maior quanto maior a complexidade de um artigo ou um serviço. A má contabilização de matérias-primas, recursos, podem ser colaboradores e máquinas, e o cálculo da margem são fatores que podem comprometer o sucesso de uma organização. Surgiu assim a necessidade de criar ferramentas de apoio à orçamentação de forma a facilitar e a tornar o processo de orçamentação mais eficiente. Os orçamentos podem ser feitos para clientes ou para clientes potenciais. Podem ser feitos orçamentos de qualquer tipo de artigo. Basta apenas inserir a linha do artigo que se pretende orçamentar. Podemos ter opções em que o cliente poderá escolher a que melhor se adapta às suas necessidades. É possível também indicar as condições de pagamento em caso de adjudicação. O comercial pode consultar e monitorizar as comissões possíveis à medida que vai sendo preenchido o orçamento. Os documentos enviados pelo cliente ou necessários para a especificação do orçamento também podem ser anexados. Para formalizar o orçamento com o cliente, podemos enviar vários tipos de documentos. Um documento resumo, com os artigos ou serviços propostos, ou usar modelos de contrato para apresentar a proposta. Estes documentos podem conter os anexos do orçamento e podem ser gerados automaticamente para e-mail. E com isto, ser gerado também automaticamente um texto pré-definido no corpo do e-mail. Para a gestão dos orçamentos no RPS, podem-se utilizar estados de aprovação. Estes estados podem ser definidos dependendo da necessidade da empresa e são dos seguintes tipos: pendente, aceite ou rejeitado. O orçamento poderá também ter várias versões, de forma a manter-se o histórico da negociação. Na consulta dos orçamentos, pode-se ter uma visualização rápida de todos os orçamentos efetuados, o seu estado e outras informações importantes. Para apoio ao cálculo dos custos e preços de artigos a orçamentar, podemos partir de várias realidades. Através do custo de estrutura, podemos orçamentar produtos standard que já têm uma estrutura de custos definida e alimentada com um histórico de produções, nos quais nos podemos basear para rever preços de venda de um artigo. Relativamente à orçamentação de produtos standard, pode ser consultado o custo de uma estrutura de um determinado artigo, resumidamente em 3 rubricas: custo dos materiais, custo dos recursos e com isto ser calculado o custo unitário. Mais detalhadamente, pode ser consultado o custo destas 3 rubricas por tarefa. O cálculo do custo unitário tem em conta os tempos de execução e de setup, bem como o tamanho do lote, ou seja, quanto maior o tamanho do lote, menor o custo unitário, pela diluição do custo de setup pelo número de artigos desse lote. Também é possível orçamentar produtos configuráveis, que são semelhantes aos artigos standard, em que o cliente pode escolher dentre as opções definidas através do configurador. Este tipo de orçamentação é calculado através da escolha de determinadas características variáveis, como artigos com parametrização de dimensões, através de funções definidas baseadas em regras ou opções que têm um determinado preço previamente definido na customização para determinado artigo. Para orçamentar produtos novos, para os quais podemos estimar custos de operação e materiais, utilizamos a orçamentação por cotação. A criação de orçamentos por cotação permite projetar o preço de um artigo novo, em que podem ser simulados todos os custos de materiais, tarefas, recursos ou outros custos associados à sua produção. Permite também definir a margem que
pode ser aplicada em diferentes percentagens a cada componente de custo ou à totalidade do custo do artigo. Pode ser analisada a variação do custo considerando lotes diferentes, já que, em muitos casos, quanto maior o lote de produção, menor serão os custos unitários. Os artigos utilizados para esta forma de orçamentação só necessitam de ser criados após a adjudicação do orçamento. Também é possível criar orçamentos para projetos em que cada pedido é único, com tarefas a executar e em que o histórico de projetos semelhantes pode apoiar na tomada de decisões. Em relação a este tipo de orçamento, que normalmente possui uma fase de anteprojeto, podem ser definidas as condições do cliente, como prazo e necessidades, características e até anexar documentos importantes para a definição do projeto. Podem também ser estimados os custos previstos, mais ou menos detalhadamente. Podemos ver esta informação na análise de custos do projeto ou até na consulta de budget por categoria. A orçamentação do projeto é construída com base nos custos previstos nesta fase de anteprojeto. Um orçamento após adjudicado pode ser transformado numa encomenda com as condições orçamentadas e os documentos utilizados no processo. E estes são, de forma sintetizada, os processos de orçamentação do RPS, onde os orçamentos podem ser calculados de diferentes formas, adaptando-se assim às diferentes necessidades das empresas. Noutros webinars serão apresentadas a gestão de produção, a gestão de projetos, a gestão do processo de vendas e o configurador, onde serão abordadas as funcionalidades mais detalhadamente. Espero ter sido claro. Se tiverem alguma questão, podem contactar-me através deste e-mail. Obrigado pela vossa atenção.